Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre poesia. Analisar poemas românticos, reconhecer a poesia romântica de Portugal, identificar as funções da linguagem, reconhecendo os efeitos de sentido produzidos pelas figuras de linguagem. Você se considera uma pessoa romântica? Claro! Já pensou sobre o romantismo? O que é ser romântico? Aquele jantar à luz de velas, aquelas flores maravilhosas, aquela música suave, gostosa, com uma melodia agradável, aqueles doces, gentis e meigos momentos. Já pensou? Então, a palavra romântico é frequentemente associada ao conjunto de comportamentos, como, por exemplo, receber e dar flores, mas aqui com a língua portuguesa, gostar de poesia, gostar de histórias de amor. E os românticos são, na poesia, os poetas que mais escreveram, que mais exaltaram esse tema tão contagiante que é o amor. Se emocionar facilmente, ser gentil e educado com a pessoa amada. Será que isso é possível? Claro que é possível, né? Vem comigo conferir através da linguagem, da poesia, o que é o romantismo. Amor à primeira vista, Rosiana Murray. Amor à primeira vista é a alma trocando o corpo, feito pássaro de ninho, é sede repentina, sede da água do outro. Diversas formas de amor, né, pessoal? Amor fraterno, amor maternal, amor espiritual, amor em todos os sentidos e o amor romântico. As figuras de linguagem nos ajudam a compor esses textos tão românticos, tão queridos. Então, olha, é uma expressão que consiste no uso figurado, um sentido daquele diferente que normalmente é aplicado, né? Como se você embaralhasse aqui as letrinhas e desse um outro sentido, uma nova conotação poética para isso. Amor à primeira vista é como uma sede repentina. Olhe esses versos, como. Palavrinha como, até destaquei para você ter um olhar mais atento. O que você observa? Você observa uma comparação, muito bem. Acertou você que está aí me acompanhando e escreveu a comparação. Então, aproximar por semelhança e usando palavrinhas como, tal qual e que nem, é o quê? Uma figura de linguagem chamada comparação. Então, essas características são atribuídas. Alguns poetas, né, vou citar os versos de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói inocente. É um contentamento descontente. Então, eles usam outras figuras além dessas. Vamos conhecer mais um pouco? Amor à primeira vista é sede repentina. Então, ó, amor é fogo que arde sem se ver. Quando eu afirmo que alguma coisa é, eu estou metaforizando, eu estou usando a figura chamada metáfora. Você já conhece a metáfora, a comparação? E já percebe que a metáfora é o quê? É um emprego por semelhança. Qual é, então, professora Vivian, a diferença entre metáfora e comparação? Na metáfora, eu observo o quê? Eu afirmo o que é. E na comparação, eu uso a palavrinha como. Está mais evidente, mais explícito. Percebe? Então, aqui, ó, metáfora, a semelhança. Figura de linguagem, também eu posso ter a metonímia. Então, aqui na Rosiana Murray, eu posso dar esse exemplo. Ó. Leio Rosiana Murray. Eu não vou falar leio Camões, leio Vinícius. Eu estou me referindo ao autor. E quando eu troco o autor pela obra, eu estou fazendo uso da metonímia. Então, a metonímia, olha que nome bacana. Metonímia. É a substituição de uma palavra por outra em razão de haver entre elas o quê? Uma interdependência, um sentido de proximidade. Alguns exemplos de metonímia. Tomei um Danone. Eu estou trocando a marca pelo produto. Ok? Então, quando eu digo assim, ó, eram 10.000 cabeças de gado. Estou trocando a parte pelo todo. Conquistei aquele bem com o suor do meu trabalho. Não é com o suor, é com o meu esforço. Então, nessa linguagem figurada, que é a metonímia,
Eu tenho vários outros tipos de metonímia. Dentre elas, né, aqui na linguagem, hoje analisando, eu estou usando o autor pela obra, mas tenho outras possibilidades. Tomei 4 pratos de sopa, não tomei o prato, né, nem dá. O que eu fiz? Eu tomei a sopa. Então, na metonímia, ocorre isso. A poesia romântica aqui evidencia o poeta Luís Vaz de Camões. Camões para nós, né? Então ele dizia que amor é fogo que arde sem se ver e ferida que dói e não se sente. Então ele aqui usa uma metáfora para a contradição do amor. Ó, arde. Eu pus uma imagem para você lembrar do ardor da chama do amor, né? De como isso dá certo. Então veja, como que arde e não se sente uma chama? Porque é uma metáfora, ó. Eu digo que é uma quentura, algo no coração, um afago que sobe, né? Vamos ver com o Natan. Natan, como é calor subindo aí no coração? Muito bem. Como que é amor? Então, o Natan está nos ajudando para que você entenda mais essas metáforas utilizadas aqui. O medo de amar, a angústia, é retratada num poema de Almeida Garrett. Vamos conhecer este inferno de amar. Este inferno de amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? E esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra o passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho, talvez. Foi um sonho. Então, antes de passar para a atividade, eu quero dirimir com vocês algumas dúvidas quanto ao vocabulário, já que estamos falando de um poema romântico bem mais antigo, com um vocabulário específico. Eu observo aqui, ó, quem me pôs na alma. Então, quem me pôs aqui na alma, entenda-se assim. Outro detalhezinho, né? Eu coloco aqui, por exemplo, a palavrinha atear. O que é atear? É colocar fogo, tá vendo? É insuflar, isso. Eu não sei, não me lembra o passado ou outra vida que dantes vivi. Dantes. Antigamente, dantes, em outra ocasião. Feito isso, vamos à atividade 1. Muito bem. O sujeito lírico. Opa, professora, não lembro quem é o sujeito lírico. Sujeito lírico, pessoa que fala no poema. Observe aqui, ó. O sujeito lírico evoca o tempo, então ele chama, né, faz uma invocação, em que o amor era apenas um sonho. Os olhos de uma mulher despertaram-no, tornando o sonho realidade. Vou propor na questão A. Para você, qual a diferença entre sonho e a realidade do amor? E para o eu lírico, você pensou aí qual é a diferença? Na letra B, apesar dessa diferença, o poema termina com uma defesa do amor. Explique. Olha que linda essa imagem para você ter uma ideia do mundo onírico, do mundo dos sonhos. Isso, surreal, né? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Olá, voltei. Vamos gabaritar? Eu sei que você fez aí. O caderno está organizadinho, a aula está gostosa, é sobre poesia romântica, né? Estamos analisando poemas de amor. Olha que delícia isso, né? Um alimento para a alma falar de poesia. Para você, qual a diferença entre sonho e a realidade do amor? E para o lírico? Para você, com certeza você pensou, uma resposta pessoal. Mas para o lírico, o sonho era doce e nele havia o quê? Paz. E a realidade era o quê? Era o sofrimento, o inferno. Ó, voltando aqui no poema, vamos conferir. Este inferno de amar, como eu amo. Ele já alega isso. Percebeu? Apesar dessa diferença, aqui na letra B eu te pergunto, o poema termina com uma defesa do amor. E eu te peço uma explicação. Então, apesar dos sofrimentos que causa, o amor é a condição da vida. O sujeito lírico afirma que só começou a viver quando o amor despertou. Será, prof, que diz isso mesmo no poema? Vamos conferir aqui com a prof. Quem me pôs aqui na alma, quem foi esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói? Como é que se veio atear? Quando? Quando se há dela apagar? Eu não sei, não me lembro o passado. A outra vida que dantes vivi era um sonho, talvez, foi um sonho. Viu como ele faz a defesa brilhantemente? Então, ó, ele afirma que só começou a viver quando o amor despertou. Ele faz a comparação com a outra vida. Percebeu? Bora lá! Funções da linguagem. Está lembrada das funções da linguagem? Então, na poesia, predomina, claro, a função poética. E ao lado dela destaca-se o quê? A função emotiva, muito bem. Então, retomando aqui as funções. A metalinguística está focada no código. É a linguagem explicando a própria linguagem. Como no nosso exemplo aqui da poesia. O texto poético explicando a poesia, as figuras de linguagem, tá? Conativa é o foco no receptor da mensagem, ela é apelativa. A referencial é a foco no fato, no referente. Emotiva, foco no eu, pela não contenção dos sentimentos. Então, é exatamente o que acontece aqui na poesia, o subjetivismo. Neste inferno que eu hei de amar, o eu lírico extravasa seus sentimentos e emoções, representados graficamente pela exclamação, as reticências e interjeição. Ai no último verso. Então, o subjetivismo também é marcado pela escolha lexical. Inferno de amar, que a vida destrói, atear, que denota o quê? Descomedimento na expressão do sofrimento amoroso. Quer conferir? Vamos conferir. Ó, no poema, a pontuação, olha como ele é todo bem pontuado, justamente para dar essa ideia. Percebe? Isso. Então, aqui nessa atividade agora que vamos fazer, o que eu vou te pedir? Na atividade 2, ó que lindo de coraçãozinho de amor. A atmosfera do poema baseia-se em quê? Na situação amorosa, estou dando spoiler aqui na figurinha. Que alenta e consome. Explique essa situação e relacione a título do poema. O título do poema. Esse inferno que eu hei de amar. Aqui, ó, a professora mostra para você de novo. Ó. Este inferno de amar. Título. E aqui, ó, eu quero essa explicação. Ok? Faz aí, que eu fico aqui aguardando você.
Voltei, bora conferir a atividade. Vem comigo rapidinho. Ó, você percebeu que eu fiquei projetando para você o poema enquanto você pensava, para te dar um spoiler, uma diquinha. Ah, que bom! Eu quero essa explicação. Então, qual é a minha explicação? Na verdade, a situação, como se relaciona ao título do poema? O par, amor, sofrimento é a base do romantismo. E em Este Inferno de Amar faz menção ao sofrimento causado pelo amor, que é, porém, razão de viver. Ó, o coraçãozinho aqui sofrendo remendadinho. Fofo, né? Então aqui, ó, essa aula é gostosa, uma aula de poesia, é para você realmente curtir esse gênero literário, poesia, forma poética. Isso que é o gostoso da língua portuguesa. Na atividade 3, preparado? Aos poucos o poeta volta ao passado e relembra. Descreva esse tempo, em que contrasta com o presente. Então vou retomar aqui, ó, o texto para você dar uma olhadinha novamente. Este inferno de amar como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Está perguntando. Esta chama que alenta, né, então conforto, mas também consome. Que é a vida e que a vida destrói. Como é que veio a atear? Quando? Ai, quando se há dela apagar? E não sei, não me lembro, o passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho, talvez foi um sonho. Então, na questão 3, eu justamente estou te perguntando isso, ó. Descreva esse tempo, em que contrasta com o presente? Faz aí, que eu estou aqui, ó, te aguardando. Olá, voltamos. Vamos retomar a atividade 3? Vem comigo.
Descreva o tempo em que contrasta com o presente. Até pus aqui uma imagem, uma alusão ao tempo, para você lembrar. Viu que de novo pus o poema para você ficar pensando? Viu, né? Então, aqui, ó. O passado era um tempo de sonho, de paz, de serenidade. Contrasta com o presente tormentoso, em que falta harmonia. Então, pus uma imagem aqui até para você viajar no tempo comigo e lembrar disso. Gostou? Versificação. Retomando alguns conceitos aqui importantes. Então, estrofe, conjunto de versos. Rima, repetição de sons iguais ou semelhantes, geralmente a partir da última tônica das palavras. Deserto, coberto, por exemplo. Pode ocorrer tanto no final do verso como no interior. Versos regulares obedecem à regra da métrica clássica e o ritmo, com rimas em intervalos iguais. E verso branco não possui rima. O que aprendemos? Aprendemos e compreendemos um pouco mais sobre poesia romântica e a sua linguagem. Reconhecemos figuras e funções de linguagem presentes nos textos analisados aqui nos poemas. E conhecemos a poesia romântica portuguesa de Almeida Garré. Compreendido isso, nesse vídeo falamos sobre poesia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.